Vou imaginar que a gente já foi proibida, por exemplo, de competir numa Olimpíada, né? A gente não é só atleta, né? Nós somos múltiplas mulheres que fazemos muitas coisas. Através da força individual de cada uma, do profissionalismo nosso, do engajamento que nós tivemos, a gente acabou abrindo portas. Vou me espalhar por toda a superfície que eu puder, porque eu não posso me encaixar num espaço tão pequeno. Eu nasci assim. Queridos ouvintes, esse é o primeiro episódio da segunda temporada do Além do Pod. Sejam bem-vindos. Antes de qualquer coisa, vamos relembrar um pouco do que vivemos, aprendemos e ouvimos na primeira temporada? A primeira temporada foi dividida em duas fases fundamentais para que vocês possam compreender sobre os percursos trilhados pelas brasileiras nos Jogos Olímpicos. Em um primeiro momento, apresentamos alguns temas que atravessaram e afetaram constantemente essas trajetórias. Nessa escuta, você pôde se aprofundar sobre os caminhos percorridos por mulheres que foram pioneiras de distintas formas. A primeira brasileira e sul-americana a ir aos Jogos, a primeira atleta negra a representar o Brasil nas Olimpíadas, a primeira esgrimista e a primeira finalista brasileira. Reservamos um episódio para relatar sobre as mulheres que tiveram suas trajetórias esportivas marcadas ou interrompidas por conta do casamento. O matrimônio era tido como caminho certeiro para as mulheres. A função principal de suas vidas era se casar, ter filhos e cuidar do lar. Algumas conseguiram ultrapassar essas expectativas sobre o ser mulher na sociedade brasileira. Outras tiveram que interromper suas carreiras esportivas para cumprir sua função social esperada. No quarto episódio, que marca o fim dessa primeira fase, trouxemos as trajetórias que foram marcadas pelo racismo. No contexto esportivo brasileiro, diversas atletas sofreram perseguição e exclusão por serem mulheres negras. Seus percursos são marcados por conflitos com as autoridades esportivas e, em alguns casos, tensões marcam as relações com outras atletas de origem europeia. Em seguida, passamos para a segunda fase, na qual conversamos com 3 atletas olímpicas. Podemos ouvi-las contar sobre suas próprias histórias, sobre suas trajetórias esportivas, as memórias marcantes e a vida após o fim da carreira competitiva no esporte. A primeira foi Esmeralda de Jesus, uma atleta do atletismo, que com muita alegria nos contou sobre sua trajetória. Nos relatou como foi a sua rápida inserção no atletismo e como ela logo se apaixonou pelas pistas. Também conversamos sobre o amadorismo do esporte na época em que ela competiu e como tudo para ela era uma grande diversão. Você sabe que uma das coisas que mais me deixa indignada, porque ele foi atleta. Isso é uma das coisas que me deixava mais indignada desse homem fazer uma coisa dessa, sabe? Olha, ele chegou ao ponto, assim, eu vou colocar um episódio. Isso foi na Olimpíada de Montreal. Eu estava classificada para a Olimpíada de Montreal e tinha os Jogos Mundiais Estudantis. Também eu estava classificada, só que eram datas diferentes. Ele teve a pachorra, não só para mim, era eu, tinha 3 pessoas da natação e uma que na época era ginasíade, que era ginástica olímpica, natação e atletismo no Mundial Estudantil. E a Olimpíada. Então, nós 5 estávamos classificados para as 2 competições. Ele teve a pachorra de falar que nós tínhamos que escolher entre a Olimpíada e o Mundial. Por quê? Porque o Mundial Estudantil ele era coordenado pelo antigo MEC, sabe? E existia uma rixa entre essa turma, existia rixa entre eles lá. Então, nós tínhamos que escolher. Aí veio uma ordem lá de cima de Brasília, foi só um telegrama, isso eu não esqueço, porque tinha a dirigente lá do MEC, que ela era muito amiga dos atletas, e ela nos mostrou o telegrama. Só veio assim para ele, ó, prezado presidente Cil de Magalhães Padilha, os atletas X, Y, nananã, irão competir no Mundial Estudantil e nas Olimpíadas. Assinado ministro Ney Braga. Ponto. Acabou. Aí, para mim, olha, eu saí pulando de alegria, porque todo mundo queria torcer o pescoço daquele homem.
Em seguida, conversamos com Bel Guerra, que defendeu o Brasil na natação. Ela tem um detalhe especial: o fato de nunca ter abandonado as piscinas. Mesmo após deixar as competições, se formou professora de educação física e continuou ensinando muitas pessoas a nadar. Além disso, nos contou algumas lembranças de seu percurso inicial e como ele foi permeado por preconceitos e práticas de controle do corpo feminino. Muitas amigas minhas pararam porque estavam ficando musculosas. Hoje está na moda, né? Ser musculosa, né? Assim, uma das amigas que eu tinha, a mãe proibiu ela de nadar. Não, você está ficando muito musculosa, né? Feio, né? Mulher musculosa não é uma coisa legal. Você tem que ir para a festa, você tem que sair mais, o treino acaba, né, te consumindo muito, né, muitas horas, né? Quando eu fiz 13 anos que eu comecei a treinar para valer mesmo, e não tinha tempo mais para nada, né? Porque você treinava de manhã, treinava à tarde, nadava uma quilometragem muito alta. Naquela época, né, a década de 70, não tinha ainda nada muito, estudos muito, né, sobre natação, principalmente fisiologia do exercício. Era bem aquela coisa, os americanos acho que fazem isso, vamos fazer. Então o treino era muito pesado, né? Hoje a coisa virou bem científica, né? Então você treina mais adequadamente, né? Meu pai, por ser médico, se preocupava um pouco, né, com essa coisa, treina demais, treina demais. Será que não tem um perigo aí, né, de excesso de treinamento? Mas ele nunca me proibiu e sempre me incentivou, pelo contrário. E, por fim, conversamos com Cris Bassani, outra atleta da natação, que destacou o atentado de Munique, que ela presenciou por estar na Vila Olímpica. Destacou também sua carreira como professora, na qual se tornou referência para muitas pessoas. Por fim, destacou a força das mulheres e a potencialidade de nos unirmos para vencer os obstáculos. E aí, uma determinada noite, você imagina, 14 mil atletas que tinham na Olimpíada de 72. Eu estava lá no meio da praça da alimentação, e aí estava todo mundo na praça da alimentação, todo mundo olhando para uma janela. Era a janela dos judeus que estavam sendo sequestrados para serem levados e mortos no aeroporto de Munique. Então, isso foi muito difícil, foi feito um filme em relação a isso, chamado Munique, mas eu acho que o mundo é das mulheres, fortes ou fracas, mas somos todas juntas, nós vencemos qualquer obstáculo. Isso é que é o mais importante, a gente não precisa de nada nem de ninguém. A gente precisa ter fé e caminhar, que vai estar tudo certo. Ainda nessa temporada, tivemos convidadas especiais em alguns episódios. Miriam de Castro, Fernanda Novaes, Camila Bicalho, pesquisadoras que teceram comentários que enriqueceram nossos diálogos e reflexões. E foi por meio desse movimento de escuta que sentimos necessidade de compreender mais outras trajetórias de mulheres em diferentes espaços sociais. E imaginávamos que tal movimento poderia nos auxiliar a ampliar o nosso olhar e permitir uma leitura mais profunda das fontes, bem como do contexto estudado. No desenvolvimento da pesquisa, desde 2022, enfrentamos alguns percalços no exercício de busca pela documentação. Muitas ausências, muitos silêncios. Todavia, sentimos que isso não era definidor dos lugares ocupados ou não ocupados por mulheres, mas de um processo bem-sucedido de construir uma história de esportes por homens, para homens, sobre homens. E nos inquietávamos. Se estavam lá, quem foram elas? Quais espaços ocuparam? O que construíram de possibilidades? E como fizeram? Cientes de que não era exclusividade do contexto esportivo, que isso foi um projeto de sociedade colocado em curso, mas que sofreu e continua sofrendo tensões. Conversamos e chegamos à conclusão de que era potente fomentar estratégias formativas que nos auxiliassem a desnaturalizar ainda mais nosso olhar, a analisar com vagar cada documento, a ler nas entrelinhas, a perseguir os pequenos indícios, a ver presença na ausência, a escutar os sussurros camuflados de silêncio. Como inspira Walter Benjamin a escrever a história a contrapelo.
Desse modo, nos aventuramos a conciliar a construção dos repertórios da segunda e da terceira temporada do Além do Pódio. Bom, e foi assim que... Depois de um tempinho de pausa, estamos aqui, cheios de energia, de novas ideias e com muita vontade de seguir com essas conversas, que nos inspiram e que também nos faz pensar o esporte e a vida, de um olhar mais amplo, mais humano e afetivo. Esse tempo entre uma temporada e outra foi de muita escuta, de muitos estudos, trocas e reflexões. Tivemos encontros intensos, estudamos bastante, lemos diferentes autores e autores e repensamos caminhos. Tudo isso para que o Além do Pódio siga crescendo com propósito e coerência com aquilo que acreditamos. E entre esses estudos e leituras, a gente foi percebendo algo muito bonito e potente. Grande parte dos textos que mais nos tocaram, que mais nos fizeram repensar o lugar das mulheres no esporte e na sociedade, foram escritos por mulheres. Mulheres que pesquisam, mulheres que escrevem, que questionam e que abrem espaços para que outras possam existir e se reconhecer. E foi a partir dessas descobertas e inquietações que nasceu a ideia central desta nova temporada. Abre aspas. Mulheres que pesquisam mulheres, fecha aspas. E você, ouvinte, deve estar se perguntando, né? Mas por que esse tema? Eu acho que é porque nós entendemos que por trás dessas histórias das atletas que a gente costuma ouvir aqui, existem outras mulheres. As mulheres que pesquisam, as professoras, as jornalistas, as comunicadoras, que também têm feito um trabalho essencial, o de registrar, reconstruir e dar visibilidade às trajetórias femininas. Essas mulheres estão nas universidades, nos arquivos, nas escolas, nos projetos sociais, nas salas de aula e nos bastidores. Elas investigam documentos esquecidos, escutam vozes silenciadas e costuram narrativas que, por muito tempo, ficaram à margem das grandes histórias. São elas que ajudam a reconstruir memórias, a questionar ausências e a ampliar o espaço das mulheres, não só no esporte, mas também na ciência, na arte, na educação e na política. E é por isso que nessa temporada nós queremos compreender os percursos de outras mulheres. Mulheres que investigam, que produzem conhecimento, que se emocionam com suas pesquisas e que acreditam que estudar mulher é também uma forma de transformar o mundo. Queremos pensar com elas sobre igualdade, reconhecimento, sensibilidade e justiça. Serão conversas sobre pesquisa, mas também sobre trajetórias, afetos, resistências e legado. É como diria Guimarães Rosa, abre aspas, o real não está nem na saída, nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia, fecha aspas. E é nesse meio, nesse espaço de encontro, de partilha, de travessia, que queremos caminhar juntas nessa nova temporada. E claro, podem ficar tranquilos. Continuaremos trazendo as histórias inspiradoras das atletas brasileiras que representaram o país nos Jogos Olímpicos. Elas continuarão conosco, mas as entrevistas com essas atletas ficarão guardadas com carinho para a nossa terceira temporada. Então, tem muita coisa boa vindo por aí. Fiquem com a gente e vamos juntas dar início à segunda temporada. Cada episódio é um convite para escutar, aprender e se inspirar por mulheres que estão, de diferentes formas, além do pódio. Esse episódio foi produzido por equipe de pesquisa composta por mim, Cássia Lima, pelos estudantes de graduação do curso de Educação Física da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ibirité, Luísa Lima de Paula e Thaís Alves, pelas professoras licenciadas Sara Moreira e Mariana Oliveira, pela estudante de Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais, Letícia Silva, e pela mestranda também da UFMG, Helena Joia. O conteúdo desse episódio e dessa série resulta de pesquisas realizadas desde 2022, contando atualmente com o fomento do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa da Universidade do Estado de Minas Gerais,
conhecido pela sigla PAPQ-UENG, e do Programa de Produtividade em Pesquisa, também da UENG. Tais apoios se dão pela concessão de 2 bolsas de iniciação científica e uma de produtividade em pesquisa. A música Gigantesca, de autoria da cantora e compositora Mariana Walker, compõe a vinheta dessa série, bem como trechos de reportagem do Esporte Espetacular, exibida em 8 de março de 2024. A identidade visual da série foi concebida por Helena Joia e Isa Menezes. A gravação do episódio contou com o suporte técnico do web designer Túlio Lopes. Na edição, realizada por Mariana Oliveira e Thaís Alves, utilizamos os aplicativos Audacity e Shotcut. Essa série de podcast é vinculada à universidade pública e não conta com outras formas de financiamento.